Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer, a presença de quem já está aqui, creio que vai chegar mais gente. E agradecer a minhas amigas, por ter topado participar desse momento, trazer conhecimento para cada um de nós, porque é um assunto que já é de bastante tempo, mas está em alta agora. Eu costumo ouvir as pessoas dizer que está na moda, mas não é moda, É que o conhecimento vem se adaptando a cada ano. E aí eu convidei elas para trazer, mais conhecimento para a gente, para que a gente vá se adequando e fazendo a inclusão, Porque é necessário, não só na escola, não só nas nossas casas, mas também porque aqui é um ambiente que engloba muita gente. Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento, tá? E vou convidar a irmã Vivian para fazer uma oração inicial, para que Deus venha abrir nosso entendimento, tá? E obrigada, meninas. Andréa, a mãe do meu paciente da clínica, está aqui ela. Muito obrigada também. E pode vir, irmã Vivian. Desculpa que eu estou nervosa, não... Amém. Boa tarde a todos. Aqui é um ambiente, vamos dizer assim, escolar, não formal, porque, de certa forma, as crianças que sobem para a salinha, tanto aqui na igreja sede, como lá na nossa outra igreja, eles participam desse momento de ensino, de aprendizagem. Então, essa palestra surgiu mais ou menos assim, Vanessa? Que eu vou resumidamente. Vanessa é membro lá da nossa igreja de Santos Reis, faz o curso de pedagogia e ela está finalizando, não é isso? E como uma etapa obrigatória, ela tem que fazer uma ação que envolve... Isso. Então, para trazer, assim, dentro da minha faculdade, eu disse, não, então vamos pensar, a princípio, eu pensar em outro ambiente. Nenhum deu certo, Nenhum deu certo, então digo, é de Deus. A princípio eu disse, não, vou desistir. Eu disse a meu irmão Tomás, muitos aqui conhecem, ele disse, não, você não vai desistir, não. Aí antes eu já tinha passado para a irmã que tinha o desejo de trazer, uma palestra para as mães, para as professoras do Kids. E aí foi passando, deixei passar. Quando chegou no finalzinho da disciplina, aí eu disse, eu vou desistir. Tomás disse, não, negativo. Lembro que você conversou com a irmã Vívia sobre a palestra e tal. Aí desenvolvi uma atividade lá no Departamento Kids de Santos Reis e trouxe a ideia da palestra para cá, como também tinha surgido um pedido de uma irmã daqui, da irmã Dani, para que a irmã trouxesse alguma palestra para as meninas daqui que são professoras do Kids. Aí eu lembrei, Eu disse, não, vou juntar uma coisa a outra, que tanto eu vou ter como ganho para a minha disciplina do curso e também todos que vão participar vão ganhar com o conhecimento que teremos hoje, E aí ela topou e estamos aqui. E boa palestra a todos e que saímos daqui com mais conhecimento e desejo de buscar mais, não é isso? E assim, voltando para o que a gente faz na igreja, porque além da igreja nós somos pais, somos avós, somos tios, somos vizinhos e sempre tem algum conhecido que possa ser que passa por essa situação. E é uma coisa assim tão... Eu sou professora já há 8 anos, mas eu confesso que eu não sei de nada com relação a isso. Então, eu estou aqui para aprender. Então, quando apareceu essa oportunidade, eu disse, eu quero, vamos lá, vamos... E assim, o esforço é grande, a gente sabe que às vezes as pessoas não valorizam, mas estamos aqui nós para aproveitar isso. Então, queria convidar vocês agora para ficar de pé, para a gente agradecer ao Senhor, pedir a Ele a bênção sobre esse momento e que seja um momento rico, Agradecer às meninas que vieram se prontificar e a todos vocês que saíram de casa em pleno sábado, Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para esse momento de educação, de ensino, Deus. Que o Senhor possa abrir a mente, Senhor, das palestrantes, que o Senhor possa também abrir a nossa mente e nossos corações para que nós possamos entender, compreender um pouco do ser humano, mas é também à luz da tua palavra. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa as crianças aqui dessa igreja, abençoa as crianças da igreja de Santos Reis e todas, ó Pai, que fazem parte do nosso círculo de vida, do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos vizinhos, netos, familiares, todos possam ser tocados e abençoados pelo teu poder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pronto, então agora a gente vai dar início à palestra. Quero convidar a Natália e Débora
Vai vir as duas de uma vez? Pode vir. E aí vai ter o tempo, né? E elas vão passar a palavra para a Andréia, que vai trazer os relatos de vivência dela como mãe, né? E alguns conhecimentos também, porque ela é psicóloga. Então, ela vai estar trazendo a descoberta, né? Os primeiros sinais. E aí ela vai falar para vocês. Espero que gostem e vamos iniciar, tá? Não, por mim. Dá para ficar um pouquinho mais à vontade. A ideia que a gente trouxe aqui hoje, né? Boa tarde a todos. Eu sou Natália, neuropsicopedagoga, né? Já tive aí do lado da pedagogia em sala de aula. Hoje em dia estou atuando apenas no ambiente clínico, certo? Mas é sempre bom falar, né, do autismo. Eu costumo dizer que é sempre bom falar do que a gente ama, né? Começou com algo que aconteceu dentro da minha sala de aula, ali eu vendo os meus alunos apresentando alguns sintomas, né, algumas características, e aí como é que a gente vai fazer, como é que eu vou chegar na família, e todo esse processo, né, de sala de aula eu passei para chegar na família, fazer esse momento com a escola, de conversar com os pais. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. Mas, apesar de não ser fácil, a gente foi criando por isso que eu sempre costumo dizer com Débora. Às vezes a gente fica um pouquinho nervosa, mas aí na hora o amor é tão grande que fica algo natural. Que aí a gente vai falando, algo natural. Né? Conheço Vanesca, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas e estamos trabalhando juntas. Né? Sempre bom ter ela na nossa equipe. Né? Então, assim, agradeço demais o convite. Espero estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, né? Agregando um pouquinho mais de conhecimento na vida de vocês, certo? Quem vai iniciar agora essa primeira parte vai ser com Débora, tá? E aí depois volta um pouquinho para a minha fala. Mas a ideia não é essa robotização não, tá, gente? Então, assim, na hora que vocês tiverem dúvidas, levanta a mão, fala. Vamos fazer aqui um momento, bem uma roda de conversa mesmo, para que fique algo natural, para que fique algo suave, né? Para que a gente consiga realmente sair daqui com boas trocas, né? Então, assim, lembrou de alguém, lembrou de algum conhecido, lembrou de algum aluno, então pode levantar a mão, que aí a gente já tenta fazer ali, naquele momento, já tenta tirar a sua dúvida, certo? Boa tarde a todos. Para cá? Tá bom. Vocês vão me orientando aí. Gente, meu nome é Débora, né? Eu tenho formação em psicologia, estou cursando pedagogia também. E também concluindo em fase de conclusão psicopedagogia. Então, esses temas, né? Desenvolvimento infantil, aprendizagem, tá aí correndo nas minhas veias. Também tive o prazer de trabalhar com Vanesca, né? Eu queria até honrar a vida dela hoje, porque é muito legal a gente acompanhar, né? Assim, a trajetória. E eu acho que a gente iniciou lá atrás, ela como auxiliar de sala, e aí ingressou na pedagogia, e sempre essa menina muito dedicada, não tem tempo ruim, ela está sempre aberta ali a aprender, né? E hoje a gente pode dizer que está aí juntinho, né, Nath, da gente. E é uma honra ver você assim. Espero ver você mais e mais. Viu? Me sinto também muito à vontade, né, em estar aqui hoje. Principalmente por estar em um ambiente cristão, né, também. Acho muito válido. Eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja abrindo as portas. Qualquer comunidade, na verdade, né, cristã, abrindo as portas para falar de inclusão, né, para falar sobre educação, para falar de espaço para todos, né, para considerar a singularidade de cada um. Porque o que a gente é aqui? A gente é um grupo com uma fé em comum, né? Um monte de famílias juntos. E como é bom que os irmãos convivam em união, né? Tem uma música assim. Então, a gente precisa
aprender cada vez mais a como é que a gente guia, então, essa união, né? Porque não existe união se tem uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto que não é compreendido, né? Que está ali sendo deixado de lado, não consegue se incluir nas atividades, inclusive da igreja. Eu não sei se vocês têm EBD aqui, né? Mas é importante que vocês, esse espaço aqui é igreja na comunidade, de fato. Então, parabéns por abrir o espaço, viu? Vamos lá, a gente vai iniciar um pouquinho conhecendo um pouco sobre o transtorno do espectro autista, certo? Ela vai trazer uma vivência aí muito mais rica, acredito, porque, né, tá lá, é totalmente diferente, mas eu vou dar uma introduzida aqui. Prometo não me demorar, não delongar, porque é um universo, gente. O próprio nome já diz, espectro, né? A gente vai aprender o que é espectro hoje aqui. Então, é um universo. Então, não tem como a gente sair daqui sabendo de tudo, né? Até porque eu também não sei de tudo. Então, a gente vai só iniciar aí nossa caminhada. Então, a ideia é falar sobre o autismo, né? E pensando numa inclusão social além desse ambiente escolar ou clínico, né? Trazendo aqui para a nossa comunidade de contexto, por exemplo, de igreja, tá certo? O transtorno do espectro. Tá dando para ver, gente? Ficou um pouquinho claro? Tomara que dê para ver. O transtorno do espectro autista, né, de acordo com o DSM-5, né, já está sendo aí atualizado, 4. E o CID-11, que entrou em validade agora, em janeiro desse ano, né, ele aponta o transtorno do espectro autista dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que é isso? Né? Os transtornos que se apresentam nos primeiros anos ali de vida, né? Que a partir já dos 12 primeiros meses a gente já consegue iniciar os primeiros sinais, né? Então, são fora dos marcos do desenvolvimento que a gente espera que qualquer ser humano desenvolva, certo? Então, ele vai trazer algumas características, né? Ele vai apontar os déficits na comunicação social e na interação social também. Ele vai trazer um déficit nessa reciprocidade social, né? O que é reciprocidade social? Essa troca, né? Eu falo com você, você responde, eu olho para você, você olha para mim, eu sorrio, você sorri também. E há ali uma reciprocidade nesse nosso primeiro contato. E a criança com autismo, desde os primeiros anos de vida, ela já apresenta uma falha, né? Como se fosse uma falha aí nesse movimento que é esperado que seja espontâneo e natural. Algumas outras crianças, elas desenvolvem e aí elas param. Em um determinado momento, elas param e não tem mais essa reciprocidade, certo? Então, a dificuldade de estabelecer conversa, de iniciar conversa, né, de dar um oi, de chegar num aniversário e cumprimentar os amiguinhos, né, a dificuldade nas habilidades sociais, chegar na igreja e não sabe como agir, né? Ele fica ali, quietinho, ele não sabe como se comportar, certo? Compartilhamento reduzido de interesses, afeto ou emoções, né? Então, é uma criança que ele vai ter uma dificuldade em compartilhar coisas em comum, brincadeiras, né? De repente, o que vai estar sendo trabalhado na sala, ou o que vai estar sendo falado, não chama tanto atenção, né? A gente fala muito isso, né? Não chama atenção, nada chama atenção, né? Tem uma dificuldade em compartilhar momentos, né? Ou até afetos, né? Também. Ele tem essa dificuldade em pronto? Ele vai ter a criança vai ter essa dificuldade em compartilhar um momento ou uma brincadeira ou qualquer interesse que seja com um adulto ou com um par dele, né? Outra criança. Vai apresentar uma anormalidade no contato visual, que aí é bem conhecido, né? Talvez seja o traço do autismo mais, digamos assim, difundido e falado, que é não estabelecer esse contato visual, esse olhar, né? Não conseguir olhar. Porém, a gente precisa ter muito cuidado com esse sinal, porque ele não é o único, né? E muitas crianças autistas, elas conseguem sustentar esse foco atencional, porém tem outras falhas, né?
Assim como tem crianças que não sustentam esse foco atencional e nem por isso a gente está falando de autismo. Então, a gente precisa ter cautela, né? É apenas um sinal, certo? O déficit na compreensão de gestos, de linguagem corporal, expressões faciais e de uma linguagem não verbal. Então, essa criança ela vai ter pronto, vocês estão aí e vocês estão acompanhando a minha face, né, também. Se eu estou aqui nervosa de repente, né, vocês conseguem perceber, né, pelo teu da minha voz, se ela treme um pouco ou não. Se eu estou um pouco mais enrijecida, ou se eu estou andando demais, vocês conseguem ter essa percepção. Geralmente o autista ele vai ter dificuldade, né, em fazer essas leituras nas entrelinhas, certo? Então, se a pessoa está brava, talvez ele não note, ele não perceba. Ou se a pessoa está fazendo algum sinal, né, para ele, emitindo algum sinal de parar, de repente. Dificilmente, a depender também do grau, né? A gente vai conversar um pouquinho mais lá para frente. Mas ele não vai perceber, ele vai ter uma dificuldade. Ele vai precisar, às vezes, de um suporte muito maior, de um para, vamos aqui parar, sentar. Ele precisa de um gesto muito mais, né, enfático para que ele entenda, né? Em contrapartida, uma criança dita típica, né, dentro do esperado, a gente só faz assim, parou, senta aí. E ele senta, né? Ele compreende esse sinal, tá certo? Assim como outras questões, gente. Por exemplo, figuras de linguagem, né? A gente fala muito, vá num pé e volte no outro, né? Aí a pessoa com autismo vai ficar, como assim? É capaz de ela sair, né? Num pé, aí volta no outro, né? Porque ela tem essa dificuldade de abstrair, tá certo? Dificuldade para se adequar, certo, a contextos sociais. E vai apresentar também um outro sinal que é muito comum e bem conhecido, que são os padrões restritos, né, e repetitivos, né, padrões bem fixos e rígidos de funcionamento. Então, o dia a dia, ela vai entrar, né, nisso aí. O dia a dia, a rotina, ela tende a ser um pouco mais linear, né, e repetitiva. Ou até mesmo para o adulto, né? Aquele adulto que mudanças para ele incomoda. Mudanças, não gosto, quero tudo daquele jeito, porque assim eu fico mais organizado emocionalmente, né? Eu gosto muito de falar, aí eu vou puxar a minha parte, né? A psicologia. A gente tem um gráfico, digamos, né? Emoção, comportamento. Então, toda vez que ou contexto, né? Mexer, eu vou agitar também a minha emoção e vice-versa, né? Aquilo que me causa uma emoção mais difícil, né? Eu vou agitar também o meu comportamento. Então, eu vou ficar mais irritado, né? Eu posso apresentar um estresse maior, tá certo? E aí, esses são algumas das características, né, que o DSM traz para a gente. Mas é muito importante a gente falar da tríade, né, do autismo. Não existe autismo sem essa tríade aí. Ela precisa apresentar esses 3 critérios, né, senão a gente não consegue fechar diagnóstico. Então, quais são? Né? A linguagem, precisa se haver um déficit, um atraso, né, uma falha nessa comunicação. Eu preciso ter alterações sensoriais, né? E aí a gente vai entender alterações sensoriais como incômodos ou funcionamento desadaptativo das minhas vias sensoriais. Audição, né? Visão. Então, a luz, de repente, pode me incomodar muito, o barulho pode me incomodar muito, uma roupa pode me incomodar muito, né? Uma comida, um gosto pode me incomodar muito. Então, eu vou apresentar aí um funcionamento sensorial, né, desses 5 sentidos diferente. Claro que, como a gente está falando de um espectro, e toda vez que a gente falar de espectro, vocês lembram de régua. É uma régua, né? Que vai de 0 ao infinito. Então, eu posso ter uma desorganização sensorial nível 5, mínima, e eu posso ter uma desorganização sensorial nível 100. Então, varia bastante, né? E isso dificulta muito o nosso diagnóstico, porque às vezes é sutil,
imperceptível, né? E a gente precisa estar bem atento. E o outro tripé, né, para se fechar o diagnóstico do autismo, são os padrões repetitivos e estereotipados, né? Que é aquela coisa que eu falei para vocês de ser mais metódico, mais rígido, né? Ou padrões repetitivos, a gente tem alguns movimentos corporais, né, que se repetem, que se agitam, ou andar de lá para cá, ou eu preciso girar uma caneta, um pente, um brinquedo, né, para que eu consiga me reorganizar, tá certo? Sem esse tripé, a gente não está falando de autismo, a gente está falando de transtorno, por exemplo, da fala, né, um transtorno de linguagem, a gente pode estar falando de um TDAH, a gente pode estar falando de apraxia da fala e de tantas outras questões, mas a gente precisa ter essas três áreas afetadas para que a gente esteja falando de autismo, tá certo? Aí eu coloquei algumas imagens para ficar de forma mais clara, né, para a gente visualizar a questão da restrição alimentar, né, que aí entra na parte sensorial, né, essa rejeição por determinados alimentos, sabores, texturas. Então, essa criança, essa pessoa, né? Porque existe adulto com autismo também. Então, eu vou falar pessoa, né? Os autistas, eles crescem, né? E aí, geralmente, ele vai apresentar uma seletividade maior. A rotina, botei o quadrinho de rotina ali para a gente entender. Os dinossauros, a gente pode trazer para um brincar, né? Disfuncional. Geralmente, enfileirar, botar em ordem, né? Isso. Ou ele vai girar essa rodinha e vai ficar observando esse girar dessa roda, né? Por exemplo, esses dinossauros, né? Provavelmente pode estar aí já dentro de um hiperfoco. O que é um hiperfoco? É um interesse muito restrito naquilo ali. Nada mais me chama atenção, mas dinossauro super me chama atenção. Planeta super me chama atenção. Telas, tecnologia me chama muita atenção, né? Eu tenho um hiperfoco em emojis. Mas, brincadeiras à parte, essa criança, ela provavelmente tem aí um hiperfoco no dinossauro, mas ela não vai brincar com um dinossauro lutando com o outro. Ou falando com o outro. Não. Ela vai apresentar um brincar diferente, como a Natália trouxe, certo? As desorganizações sensoriais, tanto para o barulho, para a perturbação, né, como também para o contrário, né? A gente acha que o autista ele é só introspectivo, existe botamos o autismo numa caixinha, né? E não é assim, daquele The Good Doctor, né? Ou outras séries aí. E não é assim. A gente pode apresentar um autista que fale muito sem ter o feeling do momento que se para, no momento social em que não é para falar, né? E também ele pode falar muito alto, né? Tem um caso até lá, que é onde a gente trabalhou, que aí ele falava muito alto. A coordenadora passou e disse assim, esse é aquele que eu disse que falava bem alto. Ele, mas eu já estou parando. Ou seja, ele não percebia que ele falava muito alto, certo? E as etiquetas, né? Que é bem comum a gente ouvir de mães, né? Essa questão das etiquetas, das roupas, não é toda roupa que essa criança ela consegue usar, tá bom? Trouxe assim para ficar de forma bem ilustrativa. Bom, como é que acontece esse diagnóstico, Débora? Você está trazendo todos esses sinais, né? Mas como é que, para onde eu começo, né? Para onde eu vou? A gente precisa entender que o diagnóstico do autismo ele é clínico, né? Com base na observação do desenvolvimento dessa criança. Ele é um diagnóstico feito por anamneses,
né, por conversas com a família, com a escola, né, observando essa criança e em mais de um momento, né, não é assim, em um dia, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes vai no médico e em um dia não se dá uma hipótese diagnóstica, já se fecha um diagnóstico e aí a gente precisa ter cuidado com isso. Até porque ele é feito por uma equipe muito profissional, né? Está no 4º tópico, mas era para estar no 1º, né, Nath? Porque não se fecha um diagnóstico de autismo sozinho. Sempre quem vai fechar é o médico, é o neuropediatra, mas o fono precisa ser ouvido, o pedagogo, o psicopedagogo, o professor, o psicólogo precisa ser acionado nesse processo, tá certo? Então, geralmente, ele não é fácil, não é rápido, né? Exames existem, né? Geralmente vai ser pedido exames, mas os exames que são pedidos no processo de diagnóstico para o TEA, por exemplo, a ressonância magnética, a eletro, né? Em alguns casos é pedido, eles vão ser a nível de diagnóstico diferencial, né? Para descartar outras síndromes, outras alterações, outras anormalidades, né? Até porque o TEA ele não apresenta nenhum tipo de lesão, né, cerebral, não existe nenhuma parte física do corpo ou do cérebro dessa pessoa. Inclusive, não é doença, né? A gente precisa falar sobre isso também. Autismo não é doença, certo? Então, qualquer exame que seja feito é importante. Genético, né, por exemplo, é importante fazer super, mas com critério de descartar outras possibilidades, tá certo? Não de fechar, de encontrar autismo nesses exames. E o diagnóstico, a gente costuma sempre falar que ele deve ser um diagnóstico precoce. O que é isso? Quanto mais cedo, melhor, né? Mas aí é tão novinho, né? Já vai fechar o diagnóstico? É melhor, gente, porque a gente já inicia com as intervenções, Nath vai trazer aí. E então, a gente tem uma probabilidade muito maior desse autista migrar para um nível de funcionalidade muito boa e ter uma vida normal ou muito próxima do normal, né? A gente tem casos de autistas aí que se formam, né? Se tiver um hiperfoco aí para artes, tecnologia, ele vai parar na Google, lá no Vale do Silício, vai mesmo. Ou ele vira um fotógrafo incrível, um músico incrível, porque eles têm habilidades para isso, certo? Características que apoiam, né, esse diagnóstico, né? O atraso na fala, os déficits motores, né? Então, a marcha atípica, né? Esse andar atípico dessa criança, que a gente já consegue perceber antes dos 18 meses, certo? O sentar em W, eu coloquei essa imagenzinha porque ele não caracteriza nenhum desses sinais isolados, né? Aquela criança senta em W. É um sinal. Não quer dizer que é autismo, tá certo? Que ela é autista. Então, o sentar em W, andar de pontas de pés, né? Ou morder a mão, né? Enquanto anda. Algumas questões motoras a gente precisa estar atento, tá certo? O que é isso que apoia o diagnóstico? É que muitas crianças que foram diagnosticadas apresentam essas características aí, tá certo? Autolesões, desregulação emocional frequente, né? Por quê? Porque se eu gosto de padrões rígidos e de rotina, se eu tenho algo que muda a minha rotina, eu vou desregular muito mais fácil, né? Alguma mudança no meu dia a dia. Ou catatonia. O que é catatonia? A catatonia ela é um sintoma, ela é um sintoma que também é presente, por exemplo, na depressão, que é aquela que a pessoa desliga. Já viu aquela pessoa que tem aquele olhar vago, fundo, que ela não está focada em nada que está ali no presente, ela só está lá mesmo, mas ela está como se fosse desligada, né? Você chama, ela não atende, tá certo? Ele pode apresentar a catatonia também. Estereotipias, que são esses movimentos, né, repetitivos, tá certo? Discrepâncias no comportamento funcional. Qualquer discrepância. A gente tem vários estudos, né, que eles apontam
uma reta de desenvolvimento, certo? E aí existem os marcos esperados para cada fase da nossa vida. Desde bebê, criança, adolescência, vida adulta. É tanto que quando a gente vê um adulto agindo como um adolescente, a gente fica, oxe, não é? Por quê? Porque tem um comportamento esperado, né? Não cresceu, né? Tem adolescentes de 40 anos de idade, né? Por quê, gente? Porque existe comportamentos esperados para cada fase, né? Há um tempo para cada coisa, né? A Bíblia e a ciência andam assim, né? Há um tempo para cada coisa, e é verdade. E aí, muitas vezes, a gente escuta, não, a criança tem o tempo dela. Ah, o tempo deixa. Será? Não é o que a ciência traz para a gente, tá certo? Então, qualquer discrepância em relação ao todo, é comparação? De certa forma, de forma muito cautelosa, a gente precisa, sim, ter uma régua, tá certo? A prevalência do autismo, né? O quanto que ele acontece, tá certo? Segundo o DSM-4, ainda não está clara essa taxa que explique, né, essa expansão do aumento do diagnóstico do TEA, né? Aquilo que Vanessa falou. Está na moda, né? Ou está aparecendo mais. Realmente está aparecendo mais, mas não se sabe se é por causa dos estudos que estão sendo feitos na área, da tecnologia, de como as informações elas circulam hoje muito mais fácil. Talvez, gente, eu gosto muito de falar isso, talvez todo mundo já estudou com um autista, ou teve um autista na rua, de casa, enquanto brincava, né? A gente brincava na rua antigamente. E tinha aquela pessoa que tinha alguns comportamentos e que hoje a gente para e pensa e diz, será? Acho que fulano parecia, né? Ou às vezes a gente mesmo olha para trás e diz, tinha tantas características, né? E o que é isso? É uma pessoa que não foi diagnosticada, porque não tem informação. Então, por isso que hoje as pessoas podem estar sendo muito mais diagnosticadas. E a gente diz que aumentou, né, os casos. Tá certo? Então, não há ainda uma taxa muito clara que explique certa prevalência, mas um dado que a gente tem é que há uma influência genética de hereditariedade muito grande no TEA e também que há uma incidência 4 vezes, né, maior no sexo masculino do que no sexo feminino, tá certo? O que não quer dizer que meninas não apresentem autismo, ou que essa informação vai ser utilizada para descartar autismo em meninas, tá certo? Mas esse é um dado aí de prevalência que a gente tem. E aí agora a gente chegou numa parte muito legal, que é de entender por que espectro, né? Por que a gente fala de espectro? Por que a gente não pode colocar um autista numa caixinha, né, e dizer, nenhum autista abraça, nenhum autista olha nos olhos. Ah, porque o autista ele é assim, né? Não, tá certo? O que é um espectro, então? No âmbito científico, o espectro, principalmente da física, né, da refração da luz, das ondas eletromagnéticas, aí, ele vai ser falado de espectro, é uma representação das amplitudes, intensidades, variabilidade ou frequência de uma característica, certo? Ou de um fenômeno, digamos assim. Então, quando a gente traz o espectro para o autismo, a gente está falando de uma variabilidade, né? Ou de uma frequência de determinadas características que podem variar de acordo com cultura, né? De acordo com ambiente, estimulação, né? De diagnóstico precoce. Então, tem muitos fatores que podem implicar, né, no jeito desse autista ser. Então, por isso que se fala em autismo, porque existe uma variabilidade muito grande de jeitos de se ser autista, né, hoje também, tá certo? A idade do autismo, né, ela baseia-se justamente observando esse espectro, tá certo? Observando os prejuízos funcionais, né? E qual é o nível de suporte que essa pessoa vai precisar. Então, se ela precisa de muito suporte,
de terapia, de família, de olhar, de não ter autonomia, de vestir roupa, de dar banho, de dar comida, então a gente está falando de um nível elevado. Antes era severo, né? Grave ou severo. Hoje, suporte 3, tá certo? Então, quanto maior o prejuízo, mais grave é o TEA, tá certo? É o quadro do TEA naquela pessoa. E aí eu coloquei, nenhum autista é igual, né? Todos são sujeitos únicos, com características singulares e devem ser olhados de forma individual, justamente por causa desse espectro, tá certo? Pode passar. E aí, já que a gente falou em espectro, a gente precisa olhar como é que ele se expressa, né? A expressividade desse... Olha só como é variável, tá certo? Então, ele vai apresentar... Na parte da cognição, eu posso ter autistas com ou sem prejuízos cognitivos, né? Eu posso ter autistas com déficits gravíssimos de atenção, de memorização, de associação de informação, de aprendizado. Eu posso ter um autista com deficiência intelectual, né, que não vai aprender, vai ter muita dificuldade, vai aprender, mas vai ter muita dificuldade, melhor dizendo, de aprender. Ele vai ter atraso na alfabetização, ele vai ter atraso na discriminação de cores, de quantidades, de números, tá certo? Assim como eu posso ter um autista, como a gente chama com altas habilidades e superdotação, né? Com uma cognição aí super preservada ou até além, né, do esperado para a idade dele, tá certo? Na parte da comunicação, o autismo ele pode se expressar, né, com o desenvolvimento da linguagem verbal ou não verbal. Eu posso ter um autista que não fala verbalmente, né, ele não fala, e eu posso ter autistas que oralizam, tá certo? Inclusive, se eu tiver um autista com altas habilidades, ele pode ser muito eloquente, né? Ele pode utilizar palavras muito rebuscadas, ele pode falar muito bem, ter uma oratória aí muito desenvolvida, sem nunca ter feito um curso de oratória na vida, né? E também a parte da emoção, né? Cognição, comunicação e na emoção. Ele pode apresentar comportamentos disruptivos, o que é isso? Agressividade, né? Descontrole emocional, instabilidade emocional, aquela criança que é imprevisível, né? Ou desafiadoras, né? Ou eu posso apresentar uma criança com dificuldade na reciprocidade social, mais introspectivo. Então, eu não posso dizer que o introspectivo não fala, né? Ou não reage, é quietinho, eles são quietinhos. Não, eu posso ter um que, inclusive, seja muito agitado, tá certo? Aí eu trouxe o André, que é um personagem da Turma da Mônica. Alguém conhecia? Já? Depois vocês botam no YouTube, tá certo? Eu adoro. E aí, eu não sei se vai dar para ver, né? Mas aqui ele apresenta André ao pé da letra, que é aquela dificuldade de entender nas entrelinhas, né? Então, ele quer ir ao banheiro, quer fazer xixi, e o Cebolinha diz, vá num pé e volte no outro. Aí ele foi, ó. Que nem eu falei, lembra? Ele foi num pé e voltou no outro. E aí ele fala assim, deixa eu ver se eu consigo ler. Por que o André está pulando? Né? E aí ele vai explicar. Você não sabia que os autistas levam tudo ao pé da letra? Né? Então ele foi andando e voltou pulando, certo? E também ele começou a repetir. Eu adoro melancia, eu adoro melancia. E aí o Cebolinha fez, ué, o que deu no André? Né? Que ele fala assim, o que deu no André? Será que ele está vilando a Magali? Né? E aí a Mônica explica, não, o André ele apresenta a cola ali, ele fica repetindo tudo que ele escuta, né? Então, às vezes a criança, o autista, ele também pode apresentar essa repetição de falas, tá certo? Só para ilustrar também. E aí eu trouxe um questionamento, né? A gente fala autista, como é que a gente chama? É autista ou pessoa com autismo? O que é que vocês acham? Sem medo de errar. Pessoa com autismo.
Eu chamo o autista ou pessoa com autismo? Vocês não valem. Pessoa com autismo? Alguém discorda? Alguém já ouviu assim, o autista ali, né? Chama o autista, né? Como se ele não tivesse nome, como se ele não fosse uma pessoa. Isso é muito comum na sala de aula, né, Natália? A gente fica assim, respirando, pedindo graças a Deus. Porque parece que o aluno não tem nome, né? Parece que ele é aquilo ali e pronto. E não é, gente. O termo certo é pessoa com autismo, tá certo? Com. Tem essa preposição. Por quê? Porque antes de ser autista, ele é uma pessoa, tá? Isso para todos os quadros possíveis e imagináveis, a gente fala pessoa com autismo, tá certo? E chama ela pelo nome, tá bom? A gente não fala o autista. Claro que em algum momento, numa reunião de equipe, né, quando a gente está conversando assim nos bastidores, a gente vai falar aquele que tem autismo, né, o Pedro, aquele que tem... Mas entenda o contexto, né? É um pouco diferente, tá certo? É mais para a gente localizar de quem a gente está falando. Mas a gente não chama a pessoa dessa forma, tá bom? E não que seja pejorativo, tá? Porque não é nada pejorativo também ter autismo, tá certo? É só uma questão de valorizar o nome dela antes, tá bom? Você volta um pouquinho, Jussier, por favor. Você volta um pouquinho. Isso, e aí eu finalizo, né, a minha contribuição hoje com vocês com essa frase, né? O autismo, ele é apenas uma forma diferente e própria de sentir, né, o mundo, né, de experienciar o mundo, né? Então ele vai ter ali o jeitinho dele, como a Natália, né, trouxe, de sentir o mundo. Inclusive, acho que a gente tem muito a aprender também, né, com eles, observar. A gente que está em consultório, é muito bom atender autistas, porque a gente nunca presta atenção em umas coisas que eles prestam, né? E a gente se pega rindo e compartilhando. E o dia da gente, a gente tem sorte, né? Eu gosto de dizer isso, a gente tem sorte, na verdade, de conviver, porque é muito legal. Tá bom, gente? A gente não vai abrir agora, não. Tá tudo certo, todo mundo compreendeu. Alguém tem alguma... Como é roda de conversa, né? A gente não está em roda, mas em círculo. Mas como é uma roda de conversa, ficou claro para todo mundo? Vocês têm dúvida em algum aspecto? Oi. Olha. Dentro da cabeça dela, né? A percepção, né? Uhum. Quantos anos ela tem? 11 anos. Ela fala a mesma coisa. Questão. Isso. A gente precisa investigar, né? Mas são características do que a gente viu, né, aqui, e que sozinhas a gente não pode dizer, né? Mas que é meio que isso mesmo, né? É até interessante essa questão da percepção, né, que ela trouxe. Porque é isso mesmo, a desorganização sensorial, ela caminha por aí. Parece que é em mim, é tão forte. A gente não,
quem está do lado não sente desse jeito, né? Estava tendo uma obra também lá no consultório, atrás, e eu estava fazendo a intervenção com o autista e ele dizia, e esse terremoto? Onde é esse terremoto? Olha só, terremoto, olha como ele estava. A amplitude para ele é muito maior. Entendeu? Então, é essa percepção mesmo. Parece que é na minha cabeça. E incomoda mesmo, gente. E a gente precisa... Inclusive, como a gente está na igreja, né, é importante falar. Às vezes, a gente vai precisar baixar a caixa de som, se a gente quiser ser inclusivo. Né? A gente vai precisar entender. Eu preciso ter empatia. Né? Aquilo ali incomoda muito aquela pessoa. Ele faz parte do nosso grupo. Ele está aqui hoje. Então, vamos baixar um pouquinho a caixa de som, né? Porque incomoda ele. E ele é importante para a gente, né? Então, são esses pequenos detalhes. Tá bom, gente? Muito obrigada. Bem, e aí só uma dica, né, que eu vou dar ali para ela que pontuou essa questão da filha, né, que é importante ela tentar fazer uma investigação um pouco mais a fundo, né? Dessas percepções, porque assim, como já está quase entrando nessa fase da adolescência, né, já está aí com 11 anos, então é importante, tenta levar no médico, né, tenta levar no fono, depois no oftalmo, para ver essa questão auditiva, porque vai fazer um rastreio, né, para ver, porque às vezes pode ser um DEPAC, pode ser uma sensibilidade maior auditiva, certo? Então assim, não quer dizer que é o autismo. Como a gente fala, como Débora falou lá no início, né? O autismo, para chegar num diagnóstico, a gente vai excluindo várias outras possibilidades, né? Então, assim, é importante já começar essa investigação, porque se ela realmente tiver uma sensibilidade auditiva, né? E aí lá na frente pode até chegar a ocorrer a perder a audição, porque durante a infância a gente não fez essa intervenção, caso não seja um caso de autismo. Mas é interessante sim investigar, né? Fala com a escola, tenta levar, já tenta ver aí os médicos, né? Para tentar fazer esse acompanhamento com ela, certo? Para que a gente faça a intervenção precoce. Quanto antes, melhor, tá bom? E aí, pode passar. Chegamos na minha fala, né? A chegada do diagnóstico. Vamos falar aqui já agora dessa questão que a família... que eu costumo dizer, a família recebeu o diagnóstico, porque não vai ser apenas a criança, é a família, porque a alteração, gente, não vai ser só na vida daquela criança. A princípio eu vou falar na criança, mas a alteração vai ser, né, na pessoa. Então, assim, ela vai alterar a família, sim, vai alterar a rotina, né, porque a família vai ter que se adequar a uma rotina de terapias, uma rotina de conversa com profissionais, com escola. Vai ser aquela família que vai precisar ser mais ativista, né? Vai ser mais ativa na escola, mais ativa na comunidade, mais ativa na igreja. Então, assim, vai precisar vencer o luto e a luta, porque, infelizmente, ainda não estamos num mundo totalmente inclusivo, certo? Independente de qualquer diagnóstico. Quando a família recebe um diagnóstico, ela vai passar, assim, pelo esse processo de luto, que é compreensível, porque quando a gente, né, tá ali... Eu nunca tive filhos, mas a gente sabe que quando você gera uma criança, você está gerando também expectativas, né? Você já está bolando, você já imagina o que ela vai ser quando crescer, você já faz todas um monte de expectativas naquele ser. Mas e aí acontece de vir com um diagnóstico. E aí você vai ter que vencer essa luta, né? Esse luto, para depois você ir à luta. E eu costumo dizer que quanto antes a gente aceita, melhor vai ser tanto para a família quanto para aquela criança, certo? Pode passar. A primeira dica, aqui a gente já está falando, né, dessa questão do diagnóstico. Recebi o diagnóstico, vamos atrás, né, de saber realmente o que é o autismo naquela criança, porque como a gente falou, é um espectro, então não vai ser tudo igual.
Ah, mas o meu filho, ele fala. Gente, ele é extremamente comunicativo. Ele só não gosta de abraço. Ele só não gosta do barulho. Então, assim, é importante que a gente conheça, né, o que é o autismo e o que é o autismo naquela criança. Qual é o nível de suporte que ele vai precisar, né? Tipo, se for o nível 1, eu costumo dizer que é o mais difícil da gente trabalhar. Porque as pessoas dizem assim, ah, mas nem parece autista. Ele fala, ele brinca, ele ri. Então, assim, essa fala, gente, vamos excluir ela das nossas vidas. Quando chega pra gente, né, que as mães às vezes dizem assim, não, mas ele vai fazer aqui intervenção, mas você vai ver. Ele age super natural, super normal. Mas aí é nos mínimos detalhes que a gente vai observar essas características do autismo. Vai ser num barulho, vai ser num toque. Gente, para um autista, vocês não têm noção de como é invasivo essa questão do abraço. Eu fico possessa, porque às vezes elas não gostam do toque, o toque para eles é extremamente invasivo. Por que danada a gente fica o tempo todo querendo abraçar autista ou qualquer outra pessoa? Vamos respeitar. Pergunta, posso lhe abraçar? E vocês vão ver que vai ter um momento que ele vai dizer pode. E vai ter um momento que ele não vai querer. E tá tudo bem. É aí que vai vir a adaptação. É aquele momento que você vai perceber que ele não... Mas um toque de mão, um toque de pé. Por que a gente não pode adaptar isso para a nossa realidade? Por que o tempo todo a gente está querendo botar ali todo igualzinho? Não é, gente, não existe. Vamos adaptar e vocês vão ver que vai ser muito melhor. Escolinha Kids, que chama, o momento que... O departamento Kids, né? Vou falar aqui bem dessa questão, bem de adaptação para eles, certo? Chegou, a gente já reconheceu, né? Recebeu uma criança com autismo. Vamos conhecer. Chama essa família... Conversa com ela, tenta conhecer essa criança através da família. Primeiro momento. O segundo momento, você vai conhecer a criança. E aí você vai ver que essa criança, ela é extremamente carinhosa. Porque também tem deles que gostam do abraço, que o abraço acalenta, que ele gosta. Mas também vai ter momentos que ele não quer o abraço. Vai ter um momento que ele vai ser aquela criança que na hora da rodinha, o toque de mão, possa ser que a textura da mão para ele não dê certo. E tudo bem, por que a gente precisa fazer aquele momento de interação e todo mundo dá a mão? Vamos fazer uma brincadeira, evitando um pouco mais esse toque, se a gente pegar uma criança que não goste do toque. Vamos adaptando a realidade dela também. E trazendo sempre os outros colegas para a realidade dele. E ele para a realidade dos colegas. Assim a gente consegue ser uma igreja inclusiva, uma escola inclusiva, certo? Um mundo inclusivo, né? Por que não? A segunda dica é a questão do laudo médico. Quando a família recebe esse laudo, gente, não é para guardar debaixo da cama, debaixo do colchão, não. Certo? O laudo médico, ele vai vir para dar um direcionamento. Ele vai dar um direcionamento para a família, ele vai dar um direcionamento para a escola e, por que não, um direcionamento para a igreja também. Então, assim, é algo que, não, eu tenho, mas só precisa a escola saber, na igreja ninguém precisa saber, não. Aí trago a criança para um momento, naquele dia eu não sei, mas... As meninas, né, que estavam lá do departamento Kids, elas tinham feito uma atividade que tinha música. E aí o som acabou botando uma caixa de som e às vezes aquela caixa de som, ela estava um pouco mais alta. E aquilo ali desorganizou a criança. Só que a culpa não vai ser da igreja. Infelizmente a culpa é da família, porque pegou esse laudo e escondeu debaixo do colchão e não contou nada para ninguém. E aí é complicado, porque quando uma criança se desorganiza,
para ela se organizar de novo, você precisa conhecer essa criança e saber quais são as estratégias que ela vai se organizar. Vai ser aquela criança que vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, e você vai querer o tempo todo abraçar, vai pegar, vai oferecer água, e quanto mais você ficar lá fazendo mais, ela vai estar se desorganizando. Então, o laudo médico não é para a gente esconder debaixo do colchão, não. É algo que a gente tem que usar de documento mesmo e ficar dentro da bolsa, para que aonde a gente chegue, ele possa dar um direcionamento para as pessoas do convívio daquela criança, certo? A terceira dica é a rede de apoio. Então, é importante que a gente busque redes sociais, né, de associações, de mães, de famílias, de pais. Então, assim, como a gente trouxe aqui hoje, né? Que bom que a gente já está tendo hoje esse mundo da rede social. Existem muitas redes sociais que a gente pode ir atrás de informações e que eles dão bastante dicas, porque é aquele famoso marinheiro de primeira viagem. Acabei de receber um laudo, né? Acabei de receber o diagnóstico da minha criança, do meu filho, e não sei o que fazer. Então, às vezes, você vai e procura, né, nessas associações. As mães estão lá bem abertas. Normalmente, essas associações, elas são já de mães. Na maioria dos casos delas são assim. Então, assim, essas mães, elas vão lhe dar um direcionamento, né, de onde procurar, do que o primeiro passo, o que é que eu devo fazer, dicas de escolas, né? Então, é importante, porque a gente sabe que nem toda escola é inclusiva, que nem toda escola vai estar ali aberta para receber o seu filho, né, de tratamentos, e inclusive de igrejas também, né? Porque às vezes a gente sabe que existe ainda, infelizmente, o preconceito, a aceitação, né, do tabu. Então, assim, pode ser que aconteça. E não, olha, fui na igreja tal, lá todo mundo é preparado, eles conhecem, eles me acolheram. Que coisa boa, eles me acolheram. E aí aquela família que acabou de receber aquele diagnóstico, ela também pode ser acolhida, né, por essas igrejas, por essas indicações. Então, por isso que eu botei essa dica aqui também, que é importante que a gente vá em busca, né, de sempre tentar mais informações. E não é assim, perguntar para o vizinho. A não ser que o vizinho também tenha um filho com autismo, certo? Mas aí, às vezes, a gente pergunta e aí não sabe, não tem informação e às vezes dá informação errada, às vezes ninguém sabe aquela fonte que ele pesquisou, não sabe se foi uma fonte segura. Então, por isso que eu botei aqui, mas é importante a gente ter cuidado também de onde a gente vai buscar essas informações, certo? A quarta dica é a questão do tratamento, tá? Então, é importante que a gente procure uma equipe, né, especializada, que faça uso dos protocolos baseados em evidências científicas. Gente, não é todo fono, não é todo psicólogo que vai saber trabalhar com crianças autistas, certo? Com crianças com autismo, não é. Então, assim, é importante que a gente busque profissionais realmente especializados na área. Uma clínica especializada, uma escola que me tenha professores especializados, né? Então, assim, é importante buscar esse diferencial, certo? Se for nos casos dos planos de saúde, né, tentar buscar clínicas especializadas que já existem, mas os planos, por ser algo caro, né, os planos, eles não indicam. Eles vão mandar lá para a terapia convencional. E muitos pais acabam indo para a terapia convencional, porque eles não sabem que existem clínicas especializadas. E às vezes a criança perde muito tempo de intervenção por falta de informação. Então é importante, inclusive, né, esse pessoal
que ajuda no departamento Kids, que converse com essa família e pergunte lá na clínica onde ele faz tratamento, né? As profissionais, elas são especializadas em autismo? Aí vai acender a lanterninha na mãe, na família. Ah, não sei te dizer. Aí você já joga. Pois pergunte, tente se informar. Porque lá na formação que teve, as meninas disseram que existe, que o plano cobre, mas que é uma informação totalmente abafada, porque é uma terapia cara. Porque os profissionais que estão ali, eles estão especializados em evidências científicas, não é no achismo, certo? Então é importante esse diferencial no tratamento. E quanto mais cedo a gente começar essa intervenção, melhor a gente vai ter os resultados, certo? E aí, né, vem a quinta dica, que essa daqui é totalmente voltada para essa questão da família, voltada para essa questão da igreja, né? Tipo assim, a gente não pode deixar só a bola com a clínica e com a escola. A gente, enquanto família, a gente também pode agir nessa intervenção, nessa estimulação. A gente, enquanto igreja, também, a gente pode, lá nos nossos momentos, né, fazer esses momentos, que é justamente o que eu coloquei aqui, que é a cognição social. Né? Então, assim, a gente, que são as habilidades de agir, perceber, raciocinar e reagir socialmente. Né? Então, trabalhar o boa noite, o bom dia, né? Não fala com fulaninho não, porque ele não vai te responder mesmo. Será que ele não vai responder? Sabe aquele famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eu vivenciei isso na minha prática clínica. Eu passei 2 meses com uma paciente em silêncio, ela não falava nada. Até que um dia ela soltou. Não para mim, né? Ela soltou para outra. Hoje em dia ela chamou até Vanessa, mas a gente chamou Natália. Mas tudo bem. Ela soltou um boa tarde, tia fulaninha. E vocês não imaginam a festa que a gente fez. Depois de 2 meses, a criança calada. Então, aqui a gente tem esse dever, sim, de cumprimentar, de tentar falar, né? Do joinha, do dar tchau, do mandar beijo, do tentar botar ali na roda. Ah, vamos hoje fazer um lanche compartilhado. Ah, mas meu menino não come nada do que está aí. Tudo bem, mãezinha, traz o que ele come. E a gente oferece, e vocês vão ver que ele vai comer o que estava lá, porque eles são assim, gente, eles são as caixinhas de surpresa. Então, é o nosso dever, sim, trabalhar essa cognição social. A gente tem que estimular. Não é porque a criança não me responde, não é porque o médico disse que ele não fala, que eu não vou falar. Quantos e quantos casos não passaram já pela gente, né, que infelizmente médicos acabam desenganando aquela família. Desista, seu filho não vai falar, mas a família não desiste e eles acabam falando. Porque apesar de eles terem uma dificuldade de fala, não quer dizer que eles não vão falar. Para eles não têm para eles, se eles se comunicam com gestos, escrevendo, para que eu vou falar? Se eu choro, minha mãe sabe que aquele choro é para eu comer. Se eu choro, minha mãe sabe que aquele choro é de sono, de fome, de água, que a mãe entende tudo, né, gente? A mãe sabe que aquele choro é incrível isso. A criança chora, a mãe, não, ele está com fome. Oi? Não, ele está chorando. Não, ele está com fome. Se você dá uma mamadeira, o menino para. Então, a mãe, ela sabe. E para a criança com autismo, se a mãe entende, na cabeça dele, os outros também vão entender aquele choro. E qual é a nossa? A gente tem que tentar estimular essa fala o tempo todo. Ah, você quer água? Vamos tomar água. Pega o copo com água, entrega para a criança e repete, reforça a palavra água.
E aos pouquinhos vocês vão ver que vai fazer um diferencial sim na vida deles. Até que um dia eles vão chegar para você e vão pedir água. Eles não vão pedir a frase completa, não. Oi, tia, boa noite, eu quero água. Não. Mas eles vão falar água. E isso para a gente é uma vitória. Porque a gente estimula. Ah, legal, você quer água? Pega a água e entrega. Que não gosta de pudim. Uhum. Exatamente. E aí já vai fazendo uma cabra também aí, né? Vamos trabalhar com ele, que ele come pudim. Vamos. Aí ele não experimenta, né? O famoso ECA. Sem nem provar. Bem, eu finalizo aqui minha fala, certo? E vou passar agora para a Andréia. E aí, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre essa questão agora? Vem para cá. Por causa do microfone. Não, só complementando a questão da importância da exposição, né? Quando a gente fala dessas dicas e tudo mais, a gente está falando de expor, né, a criança. Então, a gente precisa gerar oportunidade para que aquele comportamento esperado aconteça. Porque se a gente não oferece, se a gente não expõe, a tendência é que haja uma manutenção de não gostar do pudim, por exemplo, né? Eu estava lembrando da questão do meu filho não come banana. Ele não gosta de banana. Aí eu comecei a comer uma banana na hora da sessão, porque já era meu lanche mesmo. E aí eu comecei, ele já é maiorzinho, e eu comecei a perguntar: fulano, eu vou comer minha bananinha, tá certo? E fui fazendo isso várias vezes. Até que um dia, de tanto ele ser exposto à situação, como a Natália falou, né? É aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele aceitou comer a banana. Então, de tanto a gente expor, né, ele desassociou a ideia, né? Então, a gente precisa sempre expor e oferecer. Acostumada a falar em microfone. Pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigada às meninas, né, por estar falando sobre o autismo, né? Depois do diagnóstico, nasceu uma nova mãe, nasceu a mãe militante, né? E aí eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês, né, de como foi a minha trajetória, e está sendo, né? E vai ser até o meu último suspiro, né? É uma missão que eu tenho, né? Eu digo assim, João, ele é uma criança que veio com uma missão muito maior, não é só para mim, né? É para outros lugares que eu vou e que às vezes eu nem imagino que eu estou alcançando, né? Então, sim, obrigado, Clara Vanesca, né? Que é o meu anjo. Ela está na minha rotina todos os dias, apesar da gente não se ver todos os dias. Ela é mãe de João também, né? Porque eu não posso estar ali, mas ela está naquelas 2 horas todos os dias, né? Lutando pelo desenvolvimento dele. Então, graças a ela eu posso trabalhar, né? Porque ela assumiu essa profissão, né? Vocês assumem uma profissão e vocês estão ali, vocês são mães também, né? E eu sempre digo, quando eu estou falando com mães atípicas, né? E aí eu perguntei a Vanessa, o que é que eu vou falar? Porque é tanta coisa. Mas as pessoas dizem assim: ai, André, que bacana, que bom, porque João está no espectro, mas a mãe é psicóloga. A minha primeira decisão, logo após o diagnóstico, foi não ser psicóloga dele, foi ser mãe. Então, no momento que
dele. Ela é a terapeuta, ela que tem todas as ferramentas para trabalhar com ele, né? Eu confio no trabalho, isso me permite ser mãe de João, né? Então, eu trago isso para muitas mães, trabalho isso com algumas mães dentro do espectro, que tem essa dificuldade, né? Está sempre ali. A gente tem que ter o acompanhamento com o profissional. E quer saber, e muda de 5 profissionais em um ano, né? Porque o meu filho não está se desenvolvendo naquela ansiedade, e aí essa mudança acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, de João, né, a partir do diagnóstico de João, né, pela causa, como, né, cuidando das outras mães. Essa foi a minha forma de lutar, né, porque como psicóloga, meu público é adulto, né, e eu sempre gostei de trabalhar muito com mulheres, né, venho da área organizacional também, aí o autismo para mim, apesar de estar dentro da psicologia, foi algo muito novo, porque eu trabalho ainda em organizações e empresas, e o meu mundo é dinâmico, né? Outra realidade, são pessoas entrando no mercado, é treinando, é desenvolvendo, e aí, a partir do diagnóstico de João, eu dei uma mudança 360 na minha vida, né? E a pergunta que todo mundo me faz: como você descobriu que João estava no espectro, né? João falou dentro do período esperado, João andou dentro do período esperado, mas no contato social ele tinha uma perda muito grande, né? Então, os avós de João chegavam lá em casa com um presente enorme. O que é que toda criança faz? Aê, corre, né? Vai abrir o presente. E, a partir do momento que o avô chegava no portão, João já corria para dentro do quarto. E aí a gente tentava. Vamos lá, João, o vovô trouxe um presente. Tarará. Quando abria um carro desse tamanho, João olhava e tchau, né? Mas João, quando chegava na casa da avó, que ia para a cozinha e tinha um pano de prato de galinha pronto, para ele era a coisa mais fantástica desse mundo. Passava o dia todo, a tarde toda, brincando com pano de prato, né? E aí começou uma paixão por aves. Então, ele amava a galinha pintadinha, tudo que era de pato chamava atenção. E se ele fosse no bosque, ou fosse na cidade da criança e visse um pato, ele passava horas e horas no lago, olhando para o pato, né? E aí eu disse, tem alguma coisa, né? Mas, vamos lá, vamos observar, né? E aí também entra o meu lado de mãe, por isso que eu digo que eu me permito ser mãe, né? Porque apesar de ser psicóloga, eu resisti muito ao diagnóstico ainda, né? O João ele foi diagnosticado com 3 anos, mas hoje eu consigo identificar que eu poderia ter diagnosticado ele com 2 anos, certeza, sem dúvidas, né? Então, minha maternidade já era diferente. Eu arrumava João todinho, aquela coisa de mãe, deixava lindo, vou para o shopping. Quando eu chegava no Midway, aquela luz enorme, aquelas pessoas passando, pronto, João se desorganizava. Hoje eu sei que é uma desorganização. Ele começava a chorar, ficava irritado, eu não conseguia tomar o café com a amiga, eu não conseguia comprar o que eu queria comprar, e aí lá eu voltava para casa, né, e com muitos questionamentos, o que é que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa acontecendo e eu não sei como lidar. Muitas culpas, será que eu não estou fazendo errado? Será que eu não estou sendo uma boa mãe? Será que é um ambiente que está estressando? Né? Muitas coisas. E aí, João ingressa na escola. Conseguimos uma escola. Eu já sabia, assim, por dentro, fiquei muito ansiosa com a saída para a escola dele, mas foi, né? Primeiro dia, ok. Segundo, terceiro dia, João foi. Adoeceu, passou uma semana sem ir, e na outra semana ele não conseguiu mais ficar na escola. E o que a professora me relatava, e aí eu acho muito importante que as meninas trazem assim, vai colocar o filho na escola, verifica, né, se tem profissionais, se eles sabem com o que eles estão trabalhando, se tem uma orientação, porque possa ser que o pedagogo ele não seja especialista em autismo, mas tem uma psicopedagoga na escola, né, mas tem uma coordenadora que tem uma orientação, né, mais aprofundada sobre o assunto. E aí João começou assim, a literalmente passar mal. Ele chegava na escola, ele vomitava, ele gritava muito, ele não queria ficar, né? E aí uma coordenadora me disse assim, dá banho nele, deixa ele porque é normal. Eu disse, não é normal. Isso não é um comportamento normal. João passou os 3 primeiros dias, depois está nessa desorganização toda. E a professora já veio bem chateada comigo. Olha, ele é muito inquieto, ele não para quieto, ele não senta, ele não faz atividade. Né? E eu disse, epa,
tá meio estranho. Eu vou fazer o seguinte, vou suspender a matrícula, né? E vou buscar, agora chegou a hora realmente de eu buscar profissionais que me auxiliem, né? E aí levei João para o neuro, né? Para o neuropediatra. Levei todo o histórico, né? Tudo que tinha vivenciado, parei um pouco, fiz uma anamnese, levei. Ele foi diagnosticado, né? No espectro autista, suporte 1. Né? O suporte dele é 1. Então, ele se comunica, claro, aquela fala mais robotizada, né? Ele tem o hiperfoco em aves, então Vanessa sabe muito bem, né? Ele adora tudo que for de aves. Passarinho, galinha, flamingo, coruja, ele tem no quarto dele. Acho que o João vai ser artista, né? Que ele ama pintar, ama desenhar. Né? Quando ele se desorganiza, por isso que as meninas digam, perguntem à mãe o que é que organiza. Né? Foi uma das primeiras perguntas que a escola que ele está hoje me fez. O que organiza ele? Desenhar. Pronto, dar uma folha de papel, lápis, ele vai desenhar, ele vai se acalmar, ou de alguma coisa de aves, que ele vai se organizar, né, com o tempo, no tempo dele. E aí começou, então, teve diagnóstico, vivenciei o processo de luto, passei 2 noites sem dormir, pensando, e agora? Né? Como é que vai ser? Para onde eu vou? Né? Ele vai começar as terapias. Eu sabia que ele ia começar as terapias, que ele ia se desenvolver com o tempo, né? Mas aí aquele coração de mãe, né? Eu não sei lidar com isso, né? E de fato, algumas mães já brigaram comigo, né? Sobre essa palavra luto, né? Não, isso não existe. Meu filho é maravilhoso, meu filho foi um presente de Deus. Depois do diagnóstico, eu tenho mais certeza ainda como cristã que João foi um presente de Deus para a minha vida. Mas, para que eu pudesse ser a melhor mãe para ele possível, eu precisava matar aquela mãe, né? Que cobrava, que ia cobrar ele de uma forma, que ia tratar ele de uma forma, né? Que olhava aquilo como birra. Aquela mãe que olhava aquela desorganização como birra, eu precisava matar ela, para que ela olhasse que era uma desorganização e que eu tinha que saber como agir para ele melhorar e voltar da melhor forma possível, né? Então, assim, eu fui para outro lugar, né? E nisso, com muita paciência, com o tempo, me respeitando, eu e ele no processo, né? Trabalhar a família também. Então, minha mãe é outro anjo na minha vida que divide minha rotina com ele. Minha mãe teve muita dificuldade em aceitar. João não está no espectro, procura outro médico, não está. E aí eu disse, não, tenha calma, né? Vamos passar com o tempo, você vai percebendo. Vamos conhecer ele, vai começar as terapias. E aí, quando ele começou as terapias, quando ela viu o desenvolvimento, os saltos de desenvolvimento dele, aí é mais uma hoje militante, né? Minha mãe junto comigo, sempre que pode, dá o apoio. Quando tem protesto, ela vai. Tudo ela está envolvida, né? Todas as reportagens que ela vê, quando eu não estou em casa, eu posso acompanhar, ela manda foto. Então, assim, mas é um processo, né, que a gente tem que vivenciar. E faz parte da vida. Como mãe, né? Eu estou trazendo a realidade de mãe, mas a gente perde um emprego, a gente perde o esposo, a esposa, né? A gente perde um sonho, às vezes, que não pode ser mais realizado, né? Um casamento que termina, um namoro, tudo isso a gente passa pelo processo de luto, né? E aí a gente precisa desse tempo para poder elaborar. E aí depois que João já estava na terapia, né? João já estava se desenvolvendo, quando eu já estava melhor, né? Já estava melhor com as minhas ideias, já tinha me organizado, e aí participando de alguns movimentos sobre planos de saúde, eu vi as mães muito angustiadas, né? E na clínica também, a gente diz que é nosso espaço de terapia, né? E aí eu disse, poxa, nossos filhos estão nas clínicas, algumas mães lutando, né? Porque também tem outra realidade. As meninas lidam com a realidade aqui de um público diferente, né? E aí tem a outra realidade também de pais que esperam em filas enormes do SUS para que o filho possa ter um acompanhamento da mãe. Porque Débora faz um trabalho incrível, né? Vanesca, Natália, e aí a gente tem que dar continuidade a esse trabalho em casa. Mas se eu não estiver bem, eu não consigo fazer. Ninguém aqui, na verdade. Como mães típicas mesmo que vocês são. Se vocês não estiverem bem, vocês não conseguem cuidar do filho da melhor forma possível. Então, e a mãe atípica, ela precisa de um suporte ainda maior, porque é muito difícil,
né? Ter que lidar com a desorganização quando você está cansada, né? Às vezes a atividade de casa, eu estava compartilhando com o Vanessa aqui quando eu cheguei, eu disse, João, quando a gente vai fazer atividade de casa, ele só quer fazer o que tem o G e o P, que é o G de galinha e o P de pato. E agora amarelo e laranja, né? Então, assim, às vezes eu estou cansada ali, tenho que fazer atividade de casa com ele, mas ele fica, eu tenho que ficar mais um pouquinho, vamos lá, João, mas tem que pintar, pintei esse, aí pronto, termina. Né? Então, assim, o que uma mãe típica já passa, que vocês já passaram, aí a mãe atípica, ela vem em dobro ou até triplicada, dependendo da realidade. Né? Não posso falar sobre as outras realidades, mas falando de mim, assim, tem dias que é bem difícil, né, lidar com isso. Então, surgiu aí a ideia que eu tive, né, conheci outra mãe atípica, que montou uma associação, e aí eu disse, eu quero criar um grupo de mães, para acolher mães, eu quero acolher as mães, quero fazer esse trabalho voluntário. Né? Vou reunir, não sei bem como vai ser, mas vai ser uma roda de conversa e a gente vai se acolher, a gente vai ouvir uma a outra. Né? E aí surgiu a Aldeia de Mães. Né? E o Aldeia de Mães hoje, ele é um grupo, pela associação que eu faço parte, né, que é a ABAPED, Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência, e aí é numa clínica lá em Natal, né, na CLIAP. Então, a CLIAP cedeu o espaço, né, e dá todo o suporte para que a gente faça todo mês esse encontro mensal lá. Né? E aí são mães atípicas, mães que vivenciam a mesma realidade. Né? E por que, André, só mães atípicas? Porque é tão diferente a realidade, né? E às vezes elas chegam assim, aí eu já vou dar não é nem um conselho, que eu não gosto da palavra conselho, né? Mas eu vou dar uma dica a vocês. Né? Se alguém convive com mãe atípica, aí chega alguma mãe para falar, né? Escutar realmente, né? Não comparar. Porque às vezes aquela mãe só precisa daqueles 5 minutos para dizer assim, olha, eu estou cansada, eu estou... Aí a outra mãe que não passa aquela realidade diz, mas é assim mesmo. Você está se estressando demais. Isso aí do seu filho, eu dou umas palmadas e pronto, e resolve. Né? Então, assim, as mães atípicas, elas ficam muito solitárias. Elas são muito solitárias. Porque elas sabem que vai dividir, mas que a pessoa não vai entender. E mesmo que a pessoa não entenda, ela não vai ter aquela disponibilidadezinha de escutar ali, só ela reclamar mesmo, né? Ou uma dor, seja o que for. Então, hoje eu faço esse trabalho, né, juntamente na associação, com a Andiara, e é onde eu acredito. Né? Por enquanto, estou trilhando ainda esse caminho, não sei onde isso vai dar. Né? Já conheci também algumas realidades dos municípios do interior, né, juntamente no meio político mesmo, querendo saber como é que é a realidade. E é muito difícil. Não tem, hoje eu digo, meu filho é um privilegiado. Né, ele faz 20 horas por semana de terapia. Então, TO, fono, aba, e aí uma mãe lá no interior esperando uma fila de 150 famílias para o filho ter 30 minutos com a psicóloga. Né? Então, assim, meu filho é um privilegiado, né? E eu agradeço a Deus, sou cristã, então agradeço a Deus, né, por ter me dado ele, por ter me dado a oportunidade, hoje eu digo, me dado a oportunidade de ser mãe atípica, né, e poder dar voz a muitas mães que não podem falar, né, e dar meu ouvido também, né, meu instrumento de trabalho, trouxe também para essa realidade do espectro, né, que é dar ouvido às mães que não são ouvidas, né, e aí elas falam dos julgamentos, falam das famílias, das dificuldades, dos casamentos, né, de todas as dificuldades que elas passam. E aí é o que eu venho vivenciando hoje, tá bom? Então eu espero, assim, não sei se tem alguma mãe atípica aqui ou se alguém conhece alguma mãe atípica, né? Mas já deixo o convite para o Aldeia de Mães. Vanessa, que tem o meu contato. Ai, Andréa, sou super aberta para isso. Estou suspeitando que meu filho tem autismo. Fulaninha de cicraninha está suspeitando e não sabe o que fazer, está enlouquecendo em casa. Né? A criança está dando trabalho, a criança não briga, ou então não conversa, não fala, pode dar o meu contato. Né? E aí eu falo, a gente conversa, indico alguns profissionais, eu tenho uma listinha de alguns profissionais que eu sei que o SUS é complicado, às vezes demora, mas eu já tenho uma listinha de profissionais que atendem num valor mais acessível para essas mães. Né? Tem alguns profissionais também que atendem num valor mais alto, mas, enfim, né? Tem uma listinha ali para dar esse suporte. É o que eu posso vir fazendo. Né? E, mais uma vez, agradeço, né, pelo espaço, por vocês
abrirem. Parabéns a cada um que está aqui, né? Porque vocês se permitirem conhecer uma realidade, um outro mundo. Porque o que é que a gente faz? A gente só conhece a realidade quando ela bate na nossa porta. Eu só estou aqui porque a realidade bateu na minha porta. Porque se eu não tivesse, acho que eu estava viajando aí com as empresas, viajando, né? Então, assim, se vocês não têm essa realidade hoje na casa de vocês, ou se vocês não vivenciam, né, parabéns por estarem aqui, por se permitirem, né, vir. Porque, de repente, vocês observam uma criança e aí você pode conversar com aquela mãe e você pode ajudar no desenvolvimento, no futuro dessa criança, porque você vai orientar ela a fazer uma intervenção precocemente, né? Então, olha só, você nem sabe, né, onde esse momento hoje pode alcançar a vir a ser na vida de uma criança, né? O modo que você trata uma mãe, né? Então, assim, eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana eu recebi um vídeo de uma pessoa que estava na igreja, que ela era cristã, né? Ela estava num culto, não sei se a Vanessa viu. E aí o filho dela começou a gritar, né? E ele estava no espectro, começou a gritar. E aí a pastora dizia assim: deixa a criança gritar, né? Então ela dizia assim: deixa a criança gritar. Segundo ela, né, o Espírito Santo pedindo que ela deixasse a criança gritar, falar. E a criança gritando, gritando, gritando. E aí depois a pessoa que estava lá, a mãe da criança, chegou para a pastora e disse: pastora, hoje é o meu primeiro dia na igreja com o meu filho. Eu não vinha porque eu tinha vergonha dele. Eu não trazia porque eu tinha vergonha da forma como ele se comportava, né? E hoje foi a primeira vez que eu trouxe, e hoje foi a primeira vez que o meu filho falou. E ele falou gritando, né? Então, assim, naquele momento foi uma ruptura para ela, né? E foi acolhida, exatamente, né? Foi uma ruptura. Então, assim, essas mães, de fato, elas precisam de acolhimento, esses pais, essa família, né? Outro índice é o índice de términos dos relacionamentos. Então, muitas mães são abandonadas. Hoje eu não vivo com o esposo, meu ex-esposo, né? O pai de João, mas Vanessa é prova que ele é super atuante e ele dá um suporte muito grande. Graças a Deus eu tenho esse suporte, né? Em todos os aspectos. Mas a realidade também não é essa, né? É difícil, não entende, acha que inventa, né? Isso é invenção, isso. A criança não tem, não está no espectro, né? Ou você que não sabe cuidar do nosso filho, né? Então, assim, é a realidade, né? As meninas trouxeram muito a criança, né? O espectro, mas aí eu trago também para vocês a realidade das mães, né? Que é isso que eu estou à frente, escutando muito. Então, pessoal, obrigada pela oportunidade, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Todo mundo? Sim. É buscar ajuda profissional. Como é? O neuropediatra. Primeiro, geralmente a mãe tem um pediatra que acompanha, né? Então é indicado que ela fale, né? Eu estou percebendo que ele é dessa forma. Isso aconteceu comigo, mas o pediatra de João na época disse que não, que era normal. Assim, eu falava, né? Ele às vezes eu chamo pelo nome e ele não olha. Eu chamo ele pelo nome, ele não olha, ele só olha quando ele quer, quando eu dou um objeto de interesse a ele. Ele tem esse comportamento de, né, as pessoas chegam, ele não quer. Não, isso é normal mesmo, né? Então, o que eu indicaria primeiro o pediatra. Se você observar que os comportamentos permanecem, neuropediatra. É o mais indicado, não é isso, meninas? Vai conversar com a família, né, para poder dar essa indicação, a gente já encaminha direto para o neuropediatra, porque justamente os pediatras, eles já têm essa fala: mãezinha, é normal, mãezinha, vamos esperar mais um pouco. Então a gente já dá esse conselho para que vá direto ao neuropediatra.
E outra coisa também é a dificuldade de acesso a esses neuros. Então, ainda existem muito poucos, né? Na grande maioria, os que atuam aqui são particulares. Então, mesmo sendo particular, ainda tem pouco acesso. Então, o que a gente já indica logo é ir para o neuropediatra, porque normalmente você vai demorar aí pelo menos uns 2 meses para conseguir uma vaga. Então, assim, é algo que realmente tem pouco acesso. Mas aí a gente já indica de cara o neuropediatra. Outra coisa que... Oi, pode ir. Mas a gente precisa expor, né, essa criança a estimulações adequadas por pelo menos 6 meses. A gente sempre recomenda, no mínimo, 6 meses de intervenção para que a gente consiga fazer uma nova avaliação e que a gente caminhe de forma mais segura. Mas independente de se fechar diagnóstico ou não, é interessante que já procure terapia. Até porque o diagnóstico ele não é o fim, ele é o começo. Então, a suspeitei, levei no pediatra. Então, daí a gente já sabe que a gente vai ter um caminho pela frente de suportes, né? E nunca é demais. Eu sempre falo isso, né? Terapia nunca é demais. Então, infelizmente, pelo SUS a gente ainda não tem serviços bem estruturados. Isso a gente tem, que é o CRI ou a Garibaldi, né? Lá em Macaé, que abre alguns processos seletivos, são superlotados. Geralmente não tem vagas. Mas existem alguns profissionais com preço social, existem algumas ONGs também, né? Tem o Instituto Vida Videira lá em Felipe Camarão, em Natal. Lá conta com terapias também. Tem alguns profissionais que oferecem esse suporte de forma voluntária, é até bom compartilhar, né? Para você saber também, para encaminhar, né? Que lá tem. Doutora Jéssica, neuropediatra, está atendendo lá de forma gratuita, às vezes até a medicação também, risperidona. Então, assim, é bem bacana. Quem dera que esses serviços fossem bem mais ampliados, né? Porque a gente sabe que algumas camadas da sociedade acabam não tendo, né? Mas é procurar, né? Ao menor sinal, procura, não fica esperando muito tempo, não. E aí, assim, outra coisa que... Como é seu nome? Darlênia? Valéria. Valéria.
Agora, quero agradecer, né, a todos que puderam comparecer. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E é como elas disseram, né, estão abertas. Caso queiram tirar mais dúvidas, depois pode falar comigo, pedir o contato. Agradecer à Igreja Sede, né, por ter aberto as portas para que a gente tivesse esse momento, que foi muito gratificante, né? Agradecer as meninas novamente. Muito obrigada. Obrigada, Natália, por ter me apresentado esse mundo também, né? Que eu só conhecia a parte escolar e fui apresentada há alguns meses, não tem nem um ano ainda. E a mãe de João, né? Por toda a confiança dada a mim, a todos os dias estar com o filho dela. E é isso. Agradecer a irmã Dani, aqui da sede, né, pela ajuda para organizar. A irmã Vivi está lá em cima organizando algumas coisas. E é isso. Quero convidar o pastor Odilon a fazer a oração final. E após a oração, a gente vai oferecer o coffee break, tá? Aí aqui ficou só os dados, né, do nosso instituto, que eu e Débora a gente criou. O Instituto de Neuroaprendizagem e Desenvolvimento, certo? Aí está nossas redes sociais, que é o IND Natal, nosso Instagram, certo? A gente está com esse projeto de formação, né, levando essa informação adiante, porque é importante, gente. Quanto mais informação a gente tiver, mais fácil a gente vai ficar de identificar, mais fácil a gente vai ficar com essa intervenção precoce, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem também estar entrando em contato com a gente. Agradeço demais a presença de todos vocês aqui, né? Vanessa, que eu já disse que ela tem um caminho aí brilhante por esse mundo inclusivo, né? Uma parceira, assim, que com certeza foi Deus que colocou, né? Interligou os nossos caminhos, né? Então, nada é por acaso, tudo é providência. Então, agora eu vou passar, né, o pastor e agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui. Que bom. Nós também agradecemos a vocês por doar esse tempo de vocês nessa tarde. Eu sou agente de saúde, agente comunitário de saúde, tenho famílias que têm filhos autistas, convidei, ela disse que vinha e que ia convidar outras mães, mas por algum motivo eles não vieram. Mas os que vieram, eu acredito que se beneficiaram das informações, certo? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa tarde, por esse momento, pela vida das meninas que se dispuseram e está aqui conosco. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento, que o Senhor possa iluminar nossos caminhos, para que possamos, Senhor, incluir todas as pessoas dentro do teu reino, pois o teu reino abrange todas as pessoas que creem e querem uma morada com o Senhor, meu Pai. Nos orienta, nos dá graça, nos traz luz para todas essas formas de pensarmos e de agirmos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos e todos vocês, em nome de Jesus.
Calma.